Curitiba de hoje viaja pela história da nossa cidade. Nos fundos do atual cartório do Cajuru, esta casinha amarela bem preservada tem muita história para contar. Nas décadas de 1930 a 1960, este local, batizado de Vagão do Armistício por causa da sua forma, recebeu inúmeras celebridades da política e também das artes. E um pouco dessas histórias você confere agora. Avenida Afonso Camargo, próxima à rodoferroviária de Curitiba. Antigamente chamada Avenida Capanema, número 753. Propriedade da família Lazarotto, que vinda da Itália, firmou raízes às margens dos trilhos, de onde também vinha o seu ganha-pão e também de muitas outras famílias da região. A história que vamos contar hoje começou com Isaac e Júlia Lazarotto, casal que iniciou um pequeno comércio na região e que logo se tornou um ponto de encontro para quem queria tirar à prova a fama do risoto mais saboroso da região. Receita caseira, feita com todo capricho. E nesse espaço fisicamente pequeno, muitas histórias importantes da nossa cidade aconteceram. Estou aqui com o seu João Lazarotto, ele filho do seu Isaac e da dona Júlia Lazarotto, que começaram essa história aqui do Vagão do Armistício, né, seu João? Exatamente, é. No começo, uma coisa de família, para servir o risoto saboroso da sua mãe. Perfeito. Aí começaram, a cidade foi crescendo um pouquinho e os comerciantes naquela época, Dino Bertoldi, Giacomassi e outros aí, a maioria, quando se reuniam no Jockey Club aos domingos, sempre na segunda-feira, à noite era aqui, tinha uma cancha de bote, e é aqui que aqueles turfistas, tudo, se reuniam para contar o que foi no domingo, mais essas coisas. Né? O restaurante de meus pais foi crescendo na cidade. Começou dificilmente pelo diz-que-me diz-que, ele contava para o outro que tinha um risoto saboroso. Mas cresceu assim, com muita gente vindo de fora. Políticos ou comerciantes que vinham para cá nunca deixavam de vir no risoto que era encomendado pelas que recebiam essas visitas aqui. Eu tinha de 10, 15 anos assim ainda, mas meus pais, minhas primas sempre ajudavam a minha mãe aqui a fazer o risoto. Era um trabalhão danado, sabe? E o risoto ficou famoso. Tinha que pegar a galinha, fazer todo o trabalho. E eu cansei de levar o risoto no aeroporto aqui para ser servido no Rio de Janeiro. É mesmo? Muita gente que veio aqui, autoridades mesmo, queriam mostrar como era o risoto no Rio de Janeiro. Que legal! Aqui eu levava aqui na Panera, aqui em Curitiba, sabia o horário que saía o avião. Logo em seguida estava no Rio de Janeiro, estavam esperando lá, ele ia quentinho para a mesa. Olha só, que história, hein? Tem um tempero aí que passou fronteiras. Passou fronteira, com certeza. E acabou que esse lugar também virou um ponto de encontro, né? Sem dúvida. Dificilmente vinha uma autoridade de fora. Tem uma coleção de presenças aqui, que sempre o jantar aqui era sagrado, sabe? 7 horas era servido porque o risoto, ele passando da hora, ele vai enxugando. Né? O frango, tudo era sempre especialidade. Né? O nome, né, Vagão do Armistício, veio porque, como o senhor falou, vinham muitas pessoas da política, né? Na política, então, tinha um grupo, Walter Becker, da padaria Aurora,
era pessoa de destaque aqui no comércio, ele era alemão. E aqui tinha as autoridades aqui, tudo que eram nacionalistas, né? Uhum. Mas sempre havia uma troca de gentilezas e aí acabavam saindo tudo abraçado ainda. Aqui meu pai até serenava as coisas, sabe? Uhum. Então aí surgiu o vagão do armistício. Era para ter um lado e outro. E funcionou por bastante tempo, né, seu João? Muito. Bom, aqui era servido, desde que o seu Ribas instalou o telefone aqui, eu via sempre, eu tinha poucos anos aí, tinha quanto, uns 16, 17 anos, e eu fazia as compras aqui, sabe? Desde tudo que precisava na casa para funcionar. E era todo diferente do que até a própria galinha, né? Tinha que ter no quintal, não é como hoje que tem pedacinho disso, pedacinho daquilo. Tá tudo prontinho, né? Galinha era pendurada na cerca, cortado o pescoço, aí cortadinha, toda passada por uma higiene toda, aí ia para a panela. E esse era o risoto, a polenta e galinha. E tinha o radite também. O radite, é. E quando acabava, quando faltava aqui, tinha que pedir, apelar para os vizinhos. Ah, eu já tinha vizinhança, eu conhecia toda a vizinhança, cada um sempre tinha no quintal o radite, essas verduras todas assim. Mas o radite sempre prevaleceu. E até o vinho, o senhor falou que o seu pai tinha um cuidado, né? Não é que... Mas meu pai sempre zelava pelo melhor, assim. Sempre exigia um Chianti, um vinho espanhol, sabe? Ele fazia questão de servir um vinho, e ele dizia que tem que ser na altura da comida aqui. E a sua mãe e seu pai sempre até se mantiveram simples ali, né? Até tímidos, via que eles saíam... Seu pai até acho que saía mais nas fotos, sua mãe gostava mais de ficar na cozinha lá, né? Minha mãe cuidava daquilo ali que parecia a relíquia dela, sabe? Mas eu até como sempre às vezes cutucava meu pai, poxa, a gente vai aumentar isso aqui, fazer uma coisa maior. Meu pai não queria saber. Ele queria que fosse assim. Ele queria que fosse assim até o fim da vida. Ele gostava de... daquela simplicidade, daquela maneira, sabe? Muito bom. Até o Getúlio veio comer o risoto aí. Getúlio também. Eu vi que Cecília Meirelles também, né? Quando ele vinha para Curitiba, não deixava de vir aqui Várias pessoas, então, aí que hoje a gente conhece, né? Que são influentes. O vagão era um local onde meu avô guardava as vaquinhas dele. Os animais passavam o dia passando no quintal mesmo, sabe? Depois disso é que foi surgindo, e a própria estrebaria virou o próprio restaurante mais tarde. Foi modificando aos poucos e tornou-se o vagão do armistício. Aqui era uma zona de ferroviários, sabe? Sempre foi. Onde tinha a estação um pouco mais adiante, tudo era pequeno aqui. Os vagões, tudo aqui na frente da casa mesmo. E depois disso é que foi crescendo. O vagão era um ponto em Curitiba. Meu pai conservou ele como nasceu, assim, quase. Para vir aqui tinha que ligar o telefone, marcar o dia para o jantar. Tudo não era propriamente um comércio assim. Então aqui, pessoas que vinham de fora, aqui era um ponto intocável, assim. Tinha que trazer aqui para
saborear o risoto, essas coisas todas, viu? Era obrigatório passar Era por aí. obrigatório passar por aqui. E nesse mesmo espaço, né, aqui do lado, a gente tem o cartório do Cajuru, né? E o cartório é mais novo, assim. Bem né? mais novo, mas hoje o senhor continua atuante, então, Nós estamos no aí. mesmo terreno aqui. Continua aqui. E esse terreno é da família? Então, perfeitamente. Meu avô comprou quando veio da Europa. Aham. O seu avô veio da Itália? Veio da Itália. É. O Poti, pelo que nós tínhamos a diferença de idade, mas ele sempre ilustrava os desenhos aqui do cinema aqui do bairro, e tinha o amigo dele, Haroldo Bertelli, que foi o personagem de uma ilustração dele, um desenho no Diário da Tarde em Curitiba. Aí o Haroldo formou-se em medicina, mais tarde, e a cidade foi crescendo e tudo isso ficou para trás, ali na história. Viu? O Poti fez no Grupo Zacarias, o primário, depois no Ginásio Paranaense naquele tempo, e depois do ginásio, já na primeira semana, seu Ribas chamou ele lá. Então me surpreendeu, eu fui junto, eu era pequeno, quando ele recebeu o convite para ir para a Escola de Belas Artes, estava matriculado lá. Aí Poti começou a carreira dele, foi longe ainda, e destacou-se até o fim da vida. Mas seu Ribas já veio, depois veio várias vezes aqui, reunia o secretariado dele, fazia as reuniões aqui, e por isso ele mandou instalar um telefone para quando ele quisesse vir aqui não tinha dificuldades. Sabe? Mas o Poti cresceu depois que ele foi para a Escola de Belas Artes. Aí ele teve prêmio para a Europa, passou anos lá, e toda aquela... Aí houve um intercâmbio, já o Poti ficou conhecido na escola, sabe? Vinha muita gente de lá para cá para conhecer a cidade. E ele era bem jovem ali, né? Era jovem. E eu via meu pai até, quando vinha pessoal da escola, tudo ele... Então atendia aí, organizava uma saída, mostrar a cidade, tudo, viu? A arte também pulsava no pequeno espaço de pouco mais de 20 metros quadrados. Por lá passaram nomes como Cecília Meirelles e Milton Carneiro, entre outros. E o pequeno salão também serviu de inspiração para os traços precisos do filho mais velho da Dona Júlia e do seu Isaac, Poti. Além de colecionar artes, Poti Lazarotto também colecionou admiradores. Faleceu em 1998, mas deixou um legado, muitas histórias e uma amizade fiel. E provou que, assim como as artes ficam para a humanidade, uma bela amizade também transcende a história. E o Vagão do Armistício é o berço dessas artes, que são de um já conhecido artista da nossa cidade, que é o Poti Lazarotto. E quem conviveu muito, tem uma história com Poti Lazarotto, é o seu Rosério Machado. Como é que começou a sua história com o Poti, né, e por consequência com a família dele? A minha história com ele começou em 1987. Na época, nós tínhamos uma empresa, trabalhávamos com obras públicas
E o governo da época resolveu instalar um painel do Poti lá na fachada do Palácio Iguaçu. E fomos convidados pelo secretário de obras da época para fazer um teste para ver se o artista ia concordar com o nosso trabalho e para a gente executar o painel. Então ali começou a nossa história. A partir daí começou também Começamos uma ali amizade. uma amizade. Na realidade, eu quando cheguei a falar com o Sr. Poti, eu conhecia ele de nome, mas não conhecia pessoalmente. Então quando eu cheguei lá no Palácio Iguaçu, ele estava fazendo os moldes em isopor para depois ser concretado e colocado no painel, lá no Palácio Iguaçu, num lugar bem precário. E ali ele estava trabalhando. Como o Sr. Poti falava pouco, eu cheguei, me apresentei, falei que eu estava ali para fazer um teste para ver se ele ia aprovar o nosso trabalho e pedi para que ele fizesse algumas peças fora do painel com algumas dificuldades para a gente fazer e ver se ele aprovava. Aí ele fez, eu fiz as peças, concretamos e levei para ele examinar. Ele examinou e aprovou e disse, não, podemos trabalhar. E eu, na ocasião, eu tinha uma equipe muito boa, que trabalhou comigo por muitos anos, todos ficaram a vida toda trabalhando comigo, que era uma família também de imigrantes italianos, família Galdesi, lá de Santa Felicidade. Eram os irmãos e os filhos e sobrinhos, então era uma família toda. É lógico que quando eu levei esse pessoal para trabalhar lá, eu disse, olha, vocês vão fazer o que o Sr. Poti pedir. Se não tiver bom, vocês parem, se ele mandar parar, vocês parem, se ele quiser trabalhar, depois da hora vocês vão ter que ficar. Então, quem vai fazer o horário de trabalho vai ser ele, e quem vai estar examinando o trabalho é ele. Então, nós não podemos fazer nada que não esteja no gosto dele. E logo em seguida começou outros trabalhos. Sim, ele tem obras pela cidade toda, né? Então, e fora da cidade, algumas empresas e algumas indústrias, inclusive na cidade industrial, em São José dos Pinhais, e também para fora, no interior do Paraná. Então, e daí a gente ia fazendo. Mas eu comecei também uma amizade com o Sr. Poti, porque ele não tinha carro, ele não dirigia na época e tal, e ele morava aqui na Rua da Paz. Meu escritório era na Engenheiro Rebouças. Eu passava na casa dele, dizia, olha, Sr. Poti, que hora o senhor quer ir amanhã? Ele dizia 9, 8, 10, a hora que ele marcava. Eu passava, pegava ele e levava de carro até o trabalho. E o tempo foi passando, e o serviço e daí eu comecei a ficar assim, quase que com uma relação de amizade, mesmo depois que terminava os painéis. Ele tinha meu telefone, me ligava, eu vinha e tal, e às vezes ele queria alguma coisa e tal, e a gente começou essa amizade que durou 11 anos, desde 87 até 98. O Sr. Poti falava pouco, mas desenhava muito. Tudo que ele queria dar um recado para você, ele não falava quase, ele fazia um desenho. O que eu ficava impressionado é que ele pegava uma caneta, um lápis ou qualquer coisa, ele punha no papel e ia fazendo assim. Ia fazendo assim, ele fechava e saía o desenho perfeito. Entendeu? Então era em muito pouco tempo ele fazia um desenho. E todos os desenhos que ele fazia e que ele fez, se você olhar aqui, ou se você olhar em qualquer painel que o Poti fez em Curitiba ou no mundo,
que ele fez muitos painéis no Rio de Janeiro, São Paulo. Rio de Janeiro conhece Poti muito melhor que os paranaenses, mas eu acho que na história deveriam estudar, na parte cultural, deveriam dar mais ênfase aos artistas paranaenses, sabe? Então, não quero falar que Poti é o melhor deles, mas eu quero falar que é um dos mais importantes artistas paranaenses e brasileiros, inclusive reconhecido mundialmente, que ganhou exposições na Europa. O pai do seu João era ferroviário, e esta aqui é onde está hoje, esse aqui é uma réplica do vagão do Armistício. E aqui perto não tinha lugar para eles fazer lanche, para almoçar e coisa assim, e começaram a vir aqui. O movimento começou a aumentar, e um dia o seu Isaac e a dona Júlia, acho que resolveram começar a fazer o risoto com polenta, né, frango, ratite, que foi o único prato e o prato que iniciou e acabou fazendo. Uhum. E esse prato começou a ficar famoso. Um certo dia tinha um cidadão que ele era um batedor, ele andava de moto para marcar, para fechar o trânsito para quando passasse o Manuel Ribas, que era o interventor. E esse Guerra, acontece que contaram para o Guerra e o Guerra veio um dia experimentar o risoto. Comeu o risoto, achou uma delícia, e como ele tinha bastante intimidade com o Manuel Ribas, ele chegou para o Manuel Ribas e disse: olha, comi um risoto hoje muito bom e tal e tal. E o Manuel Ribas disse: eu também quero experimentar esse risoto. Ele disse: olha, eu vou fazer o seguinte, eu quero vir mais vezes aqui, mas como tem que encomendar, eu vou mandar instalar um telefone. Quando eu ligar, eu quero que o vagão fique destinado para minhas pessoas que eu convidar, tá? Fazer a minha reunião aqui. E assim começou a vir o seu Manuel Ribas aqui. E isso era muito legal, assim, sabe? Era uma pessoa que falava pouco, mas ele desenhava, você ficava encantado. E ver que o troço parece que aquilo brotava ali, aquele desenho, que era uma história. Então, isso que me encantou muito, sabe? Então, eu tive o privilégio. Agora, então eu te contei que aqui começou a história do seu Poti, o Manuel Ribas. E também, no último aniversário dele, porque ele faz aniversário no mesmo dia que Curitiba. 29 de março é o aniversário de Curitiba e também o aniversário de nascimento do seu Poti. No último aniversário dele, ele estava muito fraquinho já. Tem uma história também importante que há muitos anos eu resolvi fazer uma viagem de carro pelo Brasil. Eu fui até Fortaleza de carro. E daí expliquei para ele, né? Disse: olha, eu vou sair, vou ficar um mês viajando. Ele pegou, me deu uma imagenzinha de São Cristóvão, que é o protetor dos motoristas. E não falou nada. José, obrigado por dividir histórias.
e por dividir essa emoção com a gente, que é muito legal realmente a gente conhecer um pouquinho da essência, né, de uma pessoa que a gente só conhece o talento, né? Então, muito obrigada por dividir isso com a gente, tá? E com certeza o Poti também começa a ganhar um pouquinho mais aí do coração de quem está acompanhando tudo isso. Com certeza. Ele é... Graças a Deus ele confiava em mim. Muito obrigada. Se você gostou do nosso programa de hoje, você pode assistir novamente no nosso canal no YouTube. Vem Ver Curitiba. Acesse, inscreva-se e também siga nas redes sociais @Vem Ver Curitiba. Espero na próxima semana. Até!